O nosso segundo passo para obtermos o gráfico da função f é obtermos os intervalos de monotonia de f. E isso consiste exatamente em quê? Nós traçamos esta linha, que significa a reta real, considera menos infinito para a nossa esquerda e mais infinito para a direita. Temos aqui o domínio da nossa função f, que vimos que era r. E agora colocamos aqui os pontos críticos da função, que são quem? São os zeros da derivada que foram calculados no outro vídeo. E o que é que nós sabemos sobre estes pontos críticos? Sabemos que o sinal de f' se mantém constante nos intervalos que os pontos críticos definem sobre a nossa reta real. Portanto, o sinal do f' é o mesmo para qualquer ponto x entre menos 2 e 1, e o sinal de f' é o mesmo para qualquer ponto no intervalo 1 a mais infinito, e é o mesmo para qualquer ponto no intervalo menos infinito até menos 2. Portanto, isso é o que a gente sabe. Ora, nós podemos então pegar na fórmula da nossa função f' e calcular o valor dela para um ponto qualquer neste intervalo. Por exemplo, aqui neste intervalo, o ponto 0 faz parte deste intervalo. Então, se nós calcularmos o valor de f' em 0, é fácil ver aqui em cima que se substituir o x por 0 fica menos 4. Portanto, o valor de f' em 0 é menos 4. É negativo. E, portanto, como o sinal de f' é o mesmo para qualquer ponto neste intervalo, e no ponto 0 que pertence a este intervalo ele deu negativo, então o sinal de f' é negativo no intervalo menos 2, 1. Fazendo o mesmo para um ponto qualquer à direita de 1, por exemplo, podes escolher o ponto 2. Se calculares o valor da função derivada em 2, vais ver que obtens um valor positivo. Podes pausar o vídeo e fazer o cálculo. E, portanto, a derivada é positiva se calculada em qualquer ponto maior do que 1, e a derivada é positiva também se calculada em qualquer ponto menor do que menos 2. Por exemplo, o ponto menos 3, podes tentar calcular a derivada em menos 3, pausar o vídeo e vês que é positiva. E, portanto, os sinais da derivada nos vários intervalos são estes que aqui podes ver. Uma maneira alternativa de chegares mais rapidamente a esta conclusão era, por isso, simplesmente verificares que a função f' é uma parábola, cujo termo que multiplica o termo de maior grau, o x elevado a 2, é positivo, portanto é uma curva com esta forma, que os zeros dela são menos 2 e 1, que a gente calculou antes, são estes dois, e portanto no nosso gráfico estão aqui, menos 2 e 1, e que, inspecionando o gráfico que aqui temos, vês que o f' é negativo no intervalo menos 2, 1, é positivo à direita desse ponto e é novamente positivo, portanto o gráfico acima do eixo do x à esquerda desse ponto, e isso acaba por dar os sinais que nós aqui vimos. Agora, o que é que isto implica para a variação da função f? A gente sabe que quando a derivada é positiva, nós temos uma função crescente. Quando a derivada é negativa, nesses intervalos a função decresce, e quando a função é positiva, quando a derivada é positiva, novamente a função cresce. Portanto, repara que em cada um destes intervalos o comportamento de variação da nossa função f é o mesmo, e, portanto, estes três intervalos que aqui estão são os intervalos de monotonia da nossa função, menos infinito a menos 2, menos 2 a 1, são abertos porque nos interessa só a variação dentro deles, e 1 a mais infinito. E a função em cada um deles comporta-se como aqui está. Ora, isto dá-nos a informação seguinte. Primeiro, ficamos já com uma tendência do nosso gráfico. Tem que ser uma curva crescente para ali, decrescente neste intervalo, crescente ali. E, portanto, se ela cresce até ao ponto menos 2, tomando desde valores menores que menos 2 até menos 2, se ela cresce, e se depois decresce para valores à direita de menos 2, então ela tem aqui um máximo, tem aqui um ponto com esta forma, um máximo local, e tem aqui um mínimo local, tem aqui um ponto deste tipo.
E, portanto, nós ficamos aqui com uma primeira ideia de como varia a nossa função f. Agora, isto ainda é uma ideia muito vaga, porque, por exemplo, a função neste intervalo aqui, sabemos que ela cresce, mas ela cresce como? Cresce assim, cresce ondulando desta forma. Para obtermos essa informação, precisamos da derivada de ordem 2 da nossa função e é a informação que podemos tirar dela e o modo como o podemos fazer que vamos ver no vídeo seguinte.